Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre quem foi a primeira rainha aqui da Inglaterra. Já fiz um vídeo há pouco tempo atrás sobre o primeiro rei e se você não assistiu ainda, eu vou deixar num card aqui em cima para você assistir, vai lá dar uma olhada. E hoje a gente vai falar sobre quem foi a primeira rainha da Inglaterra. Maria I, né, Mary the First, foi a primeira rainha da Inglaterra, filha do Henrique VIII, fruto do primeiro casamento dele com a Catarina de Aragão, e nasceu em 1516. Ele queria muito um herdeiro homem, né? Naquela época, né? E até não muito pouco tempo atrás, era muito importante, né? Ter um herdeiro homem. O homem, ele tomava frente da linha de sucessão, então não importava quantas mulheres antes tinham nascido, o primeiro homem tomava frente e tinha preferência na linha de sucessão. Só que Catarina de Aragão teve muitos abortos, teve muitos bebês que nasceram, né, mortos, né, natimortos. Então ele não conseguia ter, a partir desse casamento, o tão sonhado herdeiro. Aí ele pensou, como que eu vou fazer para me livrar dessa mulher, para poder casar de novo e tentar com outra esposa então ter o meu herdeiro? O que que ele fez? Pediu para o Papa se ele podia, né, anular o casamento dele e tal, e a Igreja Católica falou: neca de pitibiriba, aqui isso não funciona, você casou, até que a morte separe. Então ele resolveu abandonar a Igreja Católica e ele fundou aqui na Inglaterra a Igreja Protestante, da qual ele era o chefe e é até hoje. A rainha da Inglaterra é a chefe da igreja aqui, né? Então o que que ele fez? Criando essa nova igreja, né, a Igreja Protestante, Church of England, minhas terras, minhas leis, né? Então ele resolveu então, que ele anularia o casamento com a Catarina de Aragão e se casaria novamente. Quando ele anulou o casamento com Catarina de Aragão para poder se casar novamente, a filha Maria se tornou ilegítima, né? Uma filha bastarda, e perdeu o título de princesa e tudo mais. E isso já causou uma grande, né, decepção para ela com o pai. Porque, enfim, né, sou filha, sou princesa, sou até então criada como princesa e daí, de repente, meu pai decide que eu já sou filha bastarda. Eu já não moro mais no palácio, enfim. Teve muitas mudanças nessa fase dela, né, de criança e de adolescente, em que ela se tornou meio que doente mental mesmo, assim, né. Muitos alegavam que ela tinha mania de perseguição e tal, mas, enfim, teve uma parte da história dela muito dolorida, né. Ela foi uma época separada da mãe, né. Ela foi proibida, inclusive, de ver a mãe, teve que mudar do castelo uma parte da vida dela, e ela acabou tendo uma infância, adolescência muito difícil. Aí mais tarde, né, o rei se casa novamente, várias vezes, inúmeras vezes, foram 6 casamentos no total, mas a história do Henrique VIII a gente deixa para um próximo vídeo, né? A gente está falando aqui da primeira rainha da Inglaterra hoje, mas vou fazer um vídeo contando um pouquinho mais sobre o Henrique VIII, porque é uma figura muito importante na história da Inglaterra. Durante esses muitos casamentos do Henrique VIII, de um deles nasceu Elizabeth I, que também teve, a sua mãe também teve o casamento anulado, né? A mãe dela, na verdade, foi decapitada, acusada de traição, e perdeu o direito à sucessão, assim como Maria. Ela também foi considerada por um tempo na história como filha ilegítima do Henrique VIII. O que aconteceu aí então? Quando ele se casou, o 4º casamento dele, que foi com Jane Seymour, ela resolveu batalhar para que o rei fizesse as pazes com as filhas e colocassem elas de novo, seu testamento, como linha de sucessão, né, para o trono inglês. Com a Jane, ele teve um filho, Eduardo. Ele se tornou rei aos 9 anos com a morte do pai. E desde a época do rei Henrique VIII, quando ele saiu da Igreja Católica, criou a Igreja Protestante aqui na Inglaterra, vinha-se uma revolução, né, para transformar mesmo a Inglaterra em um país protestante. E o Eduardo continuou esse trabalho, né, com muito mais ardor, digamos assim. Ele era muito mais fervoroso que o pai, em relação à religião. Estavam realmente tentando minimizar aquele impacto, aquela história católica que a Inglaterra tinha. Então ele começou a tirar os vitrais das igrejas, as missas então não eram mais ministradas em latim, mas eram ministradas em inglês. Então ele começou com várias mudanças para tornar a Inglaterra ainda mais protestante. Em 1553, então, quando ele morreu, ele reinou só por alguns anos, né? Acho que dos 9 até os 15 anos, e aos 1953 ele morreu. Ele estava muito doente, tinha tuberculose e ele morreu, mas ele já vinha percebendo que isso ia acontecer, então ele armou um plano para que a prima dele, né, colocou no testamento dele lá que a prima
tivesse o direito ao trono da Inglaterra em primeiro lugar, porque ele não queria que Maria fosse assumir o trono, porque ele sabia que Maria, sendo católica e sempre foi contra a igreja protestante, esse trabalho todo que o pai dele e ele vinham fazendo ia se perder. Maria ia então trazer de volta a igreja católica, né, como a principal religião da Inglaterra, e então ele não queria que isso acontecesse. Ele resolveu passar o trono para a prima. Essa história não deu muito certo, né? A prima dele, Jane, só conseguiu governar por 9 dias. Maria I conseguiu recuperar o trono inglês com apoios de católicos e protestantes, porque ela fez uma manobra muito esperta. Ela não mencionou religião, ela só dizia: eu sou filha de sangue, o trono é meu por direito, então eu não vou abrir mão desse direito. E assim ela conseguiu aliados, tanto protestantes quanto católicos. Mas na verdade, quando ela assumiu, quem era protestante começou a sofrer um pouquinho nas suas mãos. E ela hoje é conhecida como a Rainha Sanguinária. E ela tem esse título justamente, né, porque depois que ela começou a assumir, a perseguição contra os protestantes foi bem grande. Então, em julho de 1553, Maria I se tornou a primeira rainha da Inglaterra, né, a primeira monarca feminina. Não era novidade, o irmão dela já previa isso. Ela iria instaurar a Igreja Católica novamente como igreja principal religião da Inglaterra, mas a perseguição, a forma como ela fez isso foi muito brutal. A igreja protestante foi criada pelo pai, justamente para o pai poder se livrar da mãe, né, do casamento com a mãe, então ela não tinha bons olhos com a igreja protestante, e isso veio à tona quando ela assumiu o poder em 1553. Ela realmente começou uma perseguição enorme, né, bispos, pastores da igreja protestante e as suas famílias eram enforcados em praça pública, ou queimados em fogueira em praça pública. Então assim, não se tinha perdão. Ela restabeleceu o pecado da heresia, que era um pecado, né, uma lei medieval. Ela restabeleceu, se você fosse condenado por heresia, a pena era a fogueira. E então com isso começou um inferno, literalmente, né, porque ela mandou queimar muita gente, né, em 3 anos de governo, mais de 300 pessoas, mais ou menos umas 300 pessoas morreram em fogueiras nas praças públicas daqui da Inglaterra, né. E uma das primeiras vezes que eu encontrei meu marido, ele me levou para uma cidade onde ele trabalhou, e ele falava: olha, aqui nessa praça muita gente morreu queimada. Provavelmente dessa época, né, gente? Provavelmente dessa época em que se queimavam as pessoas vivas na fogueira. Claramente ela tinha problemas mentais, né? Ela se casou com o Filipe II da Espanha para formar uma aliança com a Espanha, mas esse casamento durou apenas 4 anos. Ela também não conseguia engravidar, não conseguia dar um herdeiro, ela estava ficando meio, né, biruta mesmo, e isso afetou o casamento dela. Então o Filipe resolveu partir de volta para a Espanha, porque enfim, ela não conseguia produzir frutos e ela não estava em um estado mental saudável. Então ele acabou abandonando ela e voltando para a Espanha. O reinado dela durou apenas 5 anos e foram 5 anos muito brutais. Ela não foi uma rainha popular, pelo contrário, ela era muito odiada, né? E não só pela perseguição religiosa, obviamente esse era um dos motivos, mas também pelo fato dela ter casado com um estrangeiro, né? Com o Filipe II, que era espanhol. Casar com um estrangeiro não era bem visto, era até comum os casarem entre primos para se manter a linhagem real. Esse era um dos motivos também, o fato também de ela não ter produzido um herdeiro, né, para dar continuação ao sangue do Henrique VIII, enfim, e isso também foi um dos motivos que o povo, né, ficava meio assim com ela. Então ela não foi uma rainha popular, ela foi bem pelo contrário, muito odiada aqui na Inglaterra. E não é por nada que até hoje se fala dela como a Bloody Mary, né, a Maria Sanguinária. E então, em 1558, aos 43 anos, ela morre. E aí, quem assume o trono quando ela morre é Elizabeth I, sua irmã, que também teve uma história muito parecida, né? Inclusive teve a mãe decapitada pelo pai e também foi considerada filha ilegítima, então também teve uma infância muito difícil, mas teve um reinado completamente diferente do que foi o reinado da Maria I, né? O reinado da Elizabeth I foi muito mais próspero e o povo amava ela como rainha, né? Ela foi muito mais justa, uma rainha muito mais amorosa, e sobre um regime protestante ela uniu a Inglaterra novamente, né? O reinado de Elizabeth I é assunto para outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo. Então, se você gostou do assunto desse vídeo, comenta aqui embaixo Maria I, Mary the First. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!